E vamos começar não por uma notícia. Vamos começar aqui com um conceito. O duplo pensar. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra, sabe? Duplo pensar, double thinking. Seria um conceito aí que aparece bastante na obra do George Orwell, um livro aí que é muito famoso, que é o 1984, aquele livro que tem o Grande Irmão. E vejam só como esse conceito é interessante. E mais do que isso, como ele vai ser um dos pontos chaves para entender todo o vídeo de hoje. Vejam só. Para quem não sabe o que é, peguei aqui a própria definição da Wikipédia. O duplo pensar ou duplo pensar é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças mutuamente contraditórias como corretas. E olha só, muitas vezes em contextos sociais distintos. É relacionado, mas diferente da hipocrisia e da neutralidade, o duplo pensar é notável pela dissonância cognitiva, ou seja, olha só, o sujeito não tem ciência alguma da contradição entre suas crenças. Quer um exemplo bem claro disso aí que está acontecendo agora? A Copa América. A mídia brasileira, ela sabe que é hipocrisia. A mídia brasileira está sendo hipócrita. Mas, na verdade, ela está aplicando esse conceito. Porque nas redes sociais, quando você vê milhares de pessoas criticando a Copa América, você vê algumas delas sabem que a hipocrisia estão só tirando proveito para bater no governo. Mas várias dessas pessoas olham para a Copa América e acham que ali realmente é um problema. Ela não tem mais a capacidade mental de entender que aquilo ali é a mesma coisa que um Campeonato Brasileiro, que a Copa do Brasil, que a Libertadores, que as eliminatórias. Ela não tem mais essa capacidade. Ela faz algo natural, conforme a mente dela foi capturada pela mídia brasileira. E no livro ainda faz mais um conceito, peguei aqui do site até do Galileu, o Grupo Globo, abriu, que fala o seguinte: 2 mais 2 igual a 5. A gente sabe que não é, a gente sabe que é igual a 4. E fala o seguinte, esse conceito 2 mais 2 igual a 5 é o conceito segundo o qual o controle sobre a realidade física não importa, desde que as percepções sejam controladas para se adequarem aos desejos das autoridades. A realidade não importa. Não importa, esquece a realidade. Se a gente puder controlar, nada importa. É como se uma mentira passasse a ser considerada verdade ao se tornar uma crença coletiva. E é assim que a mídia trabalha. Eles repetem a mentira de forma que tantas e tantas pessoas consomem aquela mentira e acreditam e repercutem, que aquilo acaba se tornando meio que uma verdade e ninguém sequer questiona. Como resultado da conta 2 mais 2, que, mesmo matematicamente conhecido e justificado como 4, é derrubado em favor de outro resultado mais conveniente. É o que a Globo quer fazer. E vamos só começar até pela Copa América, que foi um dos primeiros exemplos. Você vê aqui é o Globo, G1, o Globo, melhor exemplo da mídia brasileira, o Globo lixo. Especialistas alertam para a piora da pandemia nas próximas semanas. E aí envolve futebol, Copa América. O Silvio Navarro pontua falando até quando vai esta palhaçada de que a bronca com a Copa América é sobre a pandemia e não por direitos de transmissão de TV e patrocínios. Um campeonato onde as delegações são extremamente reduzidas. Basicamente todo mundo imunizado, vacinado, ou seja, se a vacina funciona, não teria por que ter problemas. Não temos torcidas, sabe? São jogos sem torcida. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Mas aqui eles criam a narrativa. 2 mais 2 igual a 5. É o 2 mais 2 igual a 5. O José Medeiros diz, a Copa América ia acontecer na Argentina. Tite e nem ninguém havia dito nada. Com certeza iam jogar. Agora, de última hora, veio para o Brasil. O palhaço resolve armar um circo politizando a coisa. Fosse preocupação com a saúde, teria se manifestado antes. E Augusto Nunes diz, a ciência informa. Quando não são transmitidos pela Globo, os jogos de futebol com atletas imunizados e sem plateia transmitem a doença. Ônibus e metrôs superlotados não transmitem. Com ou sem exibição de imagem nos telejornais. Transporte público imuniza mais do que a vacina. Você está dentro do ônibus, você está mais protegido que se você tomar o produto do Dória. E aí, olha só. Mais uma matéria dos últimos dias. Bolsonaro persegue o modelo de Chaves. Afirma aí o Raul Jugman. Olha só
hipocrisia e a contradição. Eles afirmam que Bolsonaro... Aqui que você vai ver, ó, logo aquele conceito, ó, de você ter duas crenças mutuamente contraditórias. Duas crenças ao mesmo tempo. Olha só, olha as crenças. De um lado, Hugo Chávez era um cara de esquerda, extrema esquerda, comunista. Do outro lado, a mídia passa o dia inteiro falando que Bolsonaro é da extrema direita, extrema direita, extrema direita. Como é que Bolsonaro pode ser da extrema direita e perseguir o modelo de Chávez? Não faz nenhum sentido, é uma completa contradição, é o duplo pensar. O importante é manter a narrativa, sabe, é conivente, sabe, vale a pena naquele momento para o controle social da população, mas a matéria estampado que vem rolando nos últimos dias. E aí, vejam só, rodando aí sobre os jornais, ontem teve um evento nas redes sociais, mais uma vez um evento que saiu do Twitter. Já falei para vocês da importância do Twitter no ambiente político como um todo, inclusive no mundo, não é só no Brasil, a importância do Twitter. Eu vou explicar, olha só, a capa do Globo já está aqui, você vê no lado direito, está falando sobre a eleição deste domingo no Peru, deixa a direita sul-americana em pânico. Está falando das eleições do Peru. E do lado esquerdo, a matéria de capa do Globo em destaque, olha só, citado como líder do gabinete paralelo, ex-assessor admite que aconselhou Bolsonaro sobre a pandemia. Em letrinhas menores você sabe o que é. Virou matéria de capa do Globo. E o que foi isso daí? No dia de ontem, o Arthur Weintraub, junto com o Abraham, fizeram um vídeo, falando assim, não, vamos contar a verdade do que aconteceu. E fez aquele vídeo óbvio, que qualquer pessoa com mínimo de capacidade de entendimento assiste e fala, ah tá, não tem nada demais. Ah, entendi, bacana, massa. Mas a mídia brasileira não é assim. Foi o mesmo esquema do vídeo do Metrópolis. Eu até achei que o Arthur e o Abraham foram muito inocentes ao soltar o vídeo, porque eu acho que o pessoal que apoia o governo já esperaria o que eles iriam falar, nada foi muita novidade, todo mundo sabe quem eles são, e acabou servindo de prato cheio para a grande imprensa. O Globo já transformou a capa do jornal deles lá, né, do site. Aí vejam só, no vídeo divulgado nas redes sociais, Arthur aparece ao lado do seu irmão, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. Ambos mudaram para os Estados Unidos após deixar o governo. Arthur nega a existência de um gabinete paralelo, mas admite seu papel de aconselhamento junto ao presidente. Por causa disso, ele entrou na mira da CPI e deverá ter que prestar depoimentos aos senadores. Deverá? Ele tem? Quem falou que ele deve prestar? Ele tá lá, ele foi convocado, agora ele deve? Por que ele deve? Quem disse que ele deve? A matéria já coloca a opinião deles. No início do seu relato, Arthur revela que após ter contato com as primeiras pesquisas sobre medicamento polêmico, comprou o medicamento por conta própria em uma farmácia, apesar de sua eficácia não ter nenhuma comprovação. Aí o Globo já coloca, ó, o cara não bate bem da cabeça. Ele evita citar o nome do medicamento ao qual se refere apenas como remédio de malária. Na gravação, Arthur, olha a palavra que eles usam, alegou. Arthur alegou que tem histórico acadêmico e cientista. Arthur não é. Arthur tem vários artigos, tem livros, sabe? O nome tem um currículo muito maior do que a Luana, né? Que a mídia e a imprensa, a CPI, abraçaram aquela médica com um currículo ali sim duvidoso. Mas segundo o Arthur Weintraub, ele alega. Não é algo que é constatável. E por isso possui a competência para assessorar Bolsonaro na área de pesquisa. Formado em Direito, ele acrescentou que tem pós-graduação em Neurologia. Em suas publicações acadêmicas, no entanto, a sua área de atuação é focada em Previdência. O tema, inclusive, foi o motivo que motivou a entrada do seu governo em 2018, ainda no período de transição. Aí o Globo já, olha só como são as coisas. Pegaram o vídeo lá dos Weintraub e já juntaram com a narrativa do Metrópolis, do vazamento lá daquele vídeo, que Bolsonaro tinha um gabinete das sombras. Aí dentro da matéria já diz, ó, gabinete das sombras. O virologista Paulo Zanotto, que apareceu em vídeo seguindo a formação, ou sugerindo a formação de um Shadow Cabinet, que seria um gabinete das sombras em português, durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, diz que nem o colegiado, nem esse encontro são evidências de um gabinete paralelo, e classificou como loucura a insinuação.
A divulgação da gravação deve resultar na convocação dele para comparecer à CPI. Como assim? Deve resultar? Como assim? A divulgação da gravação. Divulgação. Gente, o vídeo é público. O vídeo é público. Como assim divulgação? O vídeo estava público esse tempo todo. Divulgação estava público. O virologista afirma que a questão política está sobrepondo ao debate técnico sobre a pandemia. Sim. Menos mal o Globo aí, né, colocou as palavras que ele falou. A avaliação feita pela cúpula da CPI é de que a sugestão de o Gabinete das Sombras comprova a existência de um aconselhamento alternativo sobre saúde no Palácio do Planalto. Zanotto discorda e afirma que o gabinete sugerido por ele seria um grupo anônimo para revisar e analisar as políticas adotadas pelo governo. Não vê nada demais. Mas aí, senhor, o Globo dá o espaço, primeira frase, né? Primeira oração do texto, ponto segmento, aí coloca aqui, né, o que está em azul, a opinião da CPI. Ou talvez a opinião do Grupo Globo. O importante é moldar o imaginário.